Louvado seja Deus, esse é o momento então de meditarmos na palavra do Senhor e eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Êxodo. Nós estamos expondo, fazendo a exposição do livro de Êxodo e chegamos agora no capítulo 4, versículos 24 a 26. E o título da mensagem é A Necessidade do Sangue. Então vamos ler, fazer essa leitura. Abra sua Bíblia. E fique em pé mais uma vez. Nós acabamos de sentar, mas vamos fazer essa leitura em pé, em reverência ao Senhor e também louvando com a nossa vida, com o nosso movimento. Vamos fazer isso. Eu vou fazer a leitura, acompanhe comigo o texto. Diz assim: Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Feche teus olhos. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos por a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento. Com o teu Espírito Santo, fale conosco. Abençoe o teu servo para trazer a meditação, Senhor, da tua palavra. E que os irmãos recebam com alegria, recebam no coração, na mente, no pensamento, e que isso traga um renovo às nossas vidas, às nossas almas, para a tua glória e honra em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? A maioria das religiões possuem algo relacionado ao sangue, algum ritual, alguma coisa relacionada ao sangue. E não é por menos, pois o sangue representa vida, representa vida. E no texto, a cena do texto aqui, esse texto mostra uma cena que nós percebemos isso claramente. Moisés ali no seu caminho, né? Moisés começou a sua vida no Egito, não é? E ele foi ali criado por sua mãe, mas a responsabilidade era da mãe durante um período, porque a princesa filha de Faraó, o tinha achado no rio, numa arca, pequena arca, no cesto ali no rio. Isso por causa da perseguição que aquele Faraó tinha feito aos hebreus. Ele tinha mandado matar os hebreus. Ele estava tentando destruir, oprimir o povo de Israel, e aquele povo então continuava crescendo apesar da opressão de Faraó. E Moisés então cresce ali. Moisés ele é treinado ali no Egito, certamente, mas chega um momento da idade dele, aproximadamente 40 anos, que ele participa de um conflito entre o egípcio e o hebreu, e ele mata o egípcio. E agora ele teve que fugir, porque Faraó foi contra ele. E Faraó o quis matar. E ele foi para longe, foi para Midian, uma outra terra. E chegando a Midian, ele teve ali então um encontro com a sua futura esposa, as mulheres que estavam ali tentando pegar água no poço, e os pastores não deixavam, e de repente, e Moisés estava ali, Moisés ajudou aquelas mulheres, lógico que o pai delas, né, ficou feliz com isso, falou: quem que é esse homem? Chama ele aqui. E ele chamou, era Jetro, chamou Moisés foi lá e casou-se. E depois Moisés ficou ali 40 anos cuidando do rebanho de Jetro. E cuidava desse rebanho, e Deus o chamou no meio de uma sarça que queimava e não se consumia. E capítulo 3 mostra essa conversa que Deus teve com ele, mostrando o nome de Deus e os significados deste nome. E depois ele coloca então uma missão para Moisés. E Moisés, claro, tentou se esquivar dessa missão, não é? Ele tentou sair ali, tentou não atender. Contudo, o Senhor tirou todos os argumentos de Moisés, e Moisés teve que fazer e seguir naquela missão. E ele parte então para o caminho. Ele conversa com Jetro, seu sogro, e seu sogro fala: não, pode ir, pode seguir. E ele vai com uma mensagem que Deus o deu para levar a Faraó do sacrifício do primogênito, um primogênito por outro.
não é? E no meio do caminho agora, nós temos essa cena que mostra, então, a necessidade de um sacrifício. É um texto pequeno, 3 versículos, um texto onde eles estavam no caminho, numa estalagem, e o Senhor aparece ali e aborda a família, Moisés e sua família, e Zípora age para evitar a ira de Deus, porque Deus aparece ali irado, não é? E ela toma ali atitudes para apaziguar a ira do Senhor, e depois ela fala sobre essa aliança de sangue, não é? Esposo sanguinário. Então foi assim o texto, né? No caminho para o Egito, no lugar que estava ali na estalagem, uma acomodação, Moisés e sua família haviam parado, estavam ali durante a noite, passando ali, provavelmente, né? E nesse caminho, e Deus aparece ali, prestes a matá-lo. É interessante, Deus, de repente o texto mostra isso, né? Deus tinha acabado de mandar uma missão para Moisés, e agora quer matar Moisés, quer matar a família, né? Mas Zípora fez o que? Ela pegou ali uma pedra pontiaguda, ou uma faca de pedra, alguns falam com a faca de pedra, então uma das pedras que são pontiagudas que naquela região tem, e ela circuncida o seu filho, não é? E joga-o diante de Moisés, aos pés de Moisés, e fala: agora você é um marido de sangue, ou um parente de sangue, né? E o último versículo diz isso: quando disse o marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. E depois disso, o Senhor então deixou Moisés continuar a sua caminhada, A proposição desse texto, meus irmãos, é que a libertação do povo exige uma aliança sanguinária. A libertação do povo exige uma aliança sanguinária. Como é essa aliança de sangue? Como é essa aliança? 3 pontos para a gente aprender sobre essa aliança. Em primeiro lugar, é uma aliança de consagração, de separação. No versículo 24, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. E por que mostra isso? Por que o Senhor encontra com Moisés ali nesse início, nessa estalagem, e quis matar Moisés? Por quê? Zípora entendeu por quê. E ela vai lá e faz a circuncisão, ela corta o prepúcio do seu filho. Moisés ainda não tinha feito isso. Moisés ainda não tinha se atentado a este mandamento ordenado por Deus, que deveria ser feito bem no início da infância, 8º dia. E já tinha tempo, não é? O filho estava andando ali, Deus chegou irado assim, dessa forma, essa ação estava pendente. E sem o sinal da circuncisão, meus irmãos, o seu filho não era identificado como um descendente de Abraão. A circuncisão, entre algumas características dela, uma das marcas é isso, ela separa, ela identifica, ela mostra que aquela pessoa é do Senhor. Separada, circuncidada. Ora, como Moisés poderia ser o libertador de Israel, se ele não tinha consagrado nem a sua própria família? Nem a sua família estava consagrada a Deus. Ele não cumpriu o ritual que era necessário, que Deus ordenou, a ordenança de Deus, né? A Bíblia de Herança Reformada fala assim: a negligência de Moisés, não circuncidando seu filho, violou a aliança com Abraão. Então Moisés estava com essa situação pendente, ele estava violando a aliança que Deus tinha dado a Abraão. E essa aliança com Abraão é uma aliança de separação, de consagração, não é? Quando a gente vai em Pedro, 1 de Pedro 2,9, Pedro coloca assim o texto: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Percebe como que Pedro coloca essas palavras dizendo assim, ó, raça eleita. Todas essas palavras mostram essa consagração. Sacerdócio real, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje, queridos irmãos, a circuncisão, ela é substituída pelo batismo. João Calvino diz: o batismo é o novo sinal da aliança, substituindo a circuncisão. E a aliança do Senhor, então, continua com o seu povo, agora com a sua igreja. Colossenses 2,11 nos diz:
Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo está dizendo que nós fomos separados, circuncidados no batismo. Nós temos então essa mudança. Agora o batismo, então, é o sinal do povo de Deus. O crente, então, é batizado. E ele também batiza os seus filhos. Os seus filhos. Atos 2,39 nos diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para vós e vossos filhos. O batismo é o sinal da consagração dos filhos a Deus. Por isso os pais têm um compromisso de levar os seus filhos para serem batizados. A responsabilidade de ensinar é dos pais. Os pais é que devem ensinar as Escrituras aos seus filhos. Deuteronômio 6,7 diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. É o pai, são os pais que consagram seus filhos a Deus, não é? O mundo, a nossa sociedade, tem um argumento contrário. A nossa sociedade hoje fala assim: não ensine nada aos seus filhos. É isso que a sociedade fala. Deixe os seus filhos terem as próprias experiências, aprenderem por si próprios, né? Deixe eles fazerem o que quiser. E deixem decidir o seu futuro também. Contudo, a instrução bíblica é que os pais ensinem os filhos, que os pais levem os filhos, que os pais conduzam os filhos para aquilo que é bom. Não é? Não, vou deixar o meu filho aí de qualquer forma. Não. Você vai ensinar as Escrituras. O que é bom? É a palavra de Deus, é a melhor coisa que existe. Não é? Você vai ensinar nas Escrituras e vai obedecer às ordenanças do Senhor e vai levar o seu filho para ser batizado, consagrando o seu filho a Deus. É uma responsabilidade dos pais. Moisés não tinha feito isso ainda, e o Senhor apareceu ali e queria o matar, porque ele não tinha obedecido às ordenanças do Senhor e não tinha consagrado o seu filho ainda ao Senhor. Segundo lugar, essa aliança é uma aliança de sangue no sentido que é da descendência, não é? Então o versículo 25 diz assim: então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Então veja, a esposa de Moisés, ela viu a situação em risco, porque Deus estava ali mostrando a sua ira, dizendo que ia matá-lo, queria matá-lo, não é? Queria matar Moisés ou a família. E ela viu o risco, e veja, Zípora era de onde? Era da terra de Midian. E Midian era descendente de quem? Descendente de Abraão. Abraão e Quetura. Se você for em Gênesis 25:1, você vai ver na genealogia que Abraão depois casou com Quetura e teve alguns filhos. E dentre os filhos, Midian. Então, descendente também de Abraão. Por certo, Abraão, homem de fé, temente a Deus, ensinou para os seus filhos, seus outros filhos, não é? Como deveria proceder com relação à aliança. Quais os mandamentos do Senhor. Muito bem. Não se sabe ao certo se os midianitas, depois disso, continuaram praticando a circuncisão. Alguns teólogos dizem que praticavam por causa da descendência de Abraão. Outros dizem que não praticavam. Não se tem isso ao certo. Mas o texto relata que ela sabia. Ela sabia dessa questão. Porque ela não fez isso do nada, não é? Zípora tinha informação, o texto relata isso, não é? A informação de que era importante para todo descendente seguir as ordens do Senhor e separar o seu filho. Veja, Gênesis 17:23, olha que interessante. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, veja que nem era Isaac ainda, né?
Era Ismael. O seu filho Ismael e a todos os... E quem mais? Todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Veja que Abraão faz isso para todos eles. Não é? Então, é a descendência de Abraão, uma descendência de sangue, a priori, porque eram filhos dele. Ismael era o filho dele. Depois os outros filhos que vieram, Isaac também, né? Então ele faz isso, mas ele também já mostra aqui, já dá um... Como é que eles falam quando você fala assim, dá um spoiler, né? Já dá um spoiler, que essa aliança não vai ser só do sangue mesmo, né, de Abraão. Porque que ele faz? Todos os que estavam na sua casa ali, nascidos ali, escravos, de outros povos inclusive, o que ele faz? Ele consagra ao Senhor, não é? E veja que Zípora fala assim para Moisés: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. E a Bíblia da Herança Reformada, ela diz assim, literalmente o que está aqui é parente de sangue. Parente de sangue. Isso significa então que o Senhor fez aliança com os descendentes de Abraão, sim. Desde o início o Senhor já falara sobre essa aliança. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente, pela genealogia, vê que Jesus vem de Abraão, vem de Davi, vem de Abraão, não é? Dessa descendência. Mas Jesus, nesse caso, quando se entrega por nós, e o seu sangue ali é vertido na cruz, ele mostra claramente que essa descendência não é só do sangue de Abraão, não é física, mas é do sangue de Jesus, ela é espiritual. Gálatas 3:28 diz assim: de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo deixa claro, então agora, o que nos une? Qual a aliança que nos une? Cristo Jesus. Que bênção, é? Alguém aqui é descendente de judeu aqui? Acho que não, né? Parece que não. Então estaríamos fora dessa aliança se não fosse o sangue precioso de Jesus. O sangue precioso de Jesus. Então hoje a aliança continua sendo do descendente de sangue, mas o descendente, Jesus Cristo, o sangue de Jesus. Não mais o sangue de Abraão, mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, que nos faz um povo só, um povo eleito. Essa aliança está acessível a todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Todo crente é adotado como filho de Deus. Lucas 8:21, ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Glória a Deus por isso. Terceiro lugar, meus irmãos, essa aliança, então, ela é uma aliança de obediência. Obediência. Êxodo 4:26, assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então o texto diz que o Senhor encontrou com Moisés no caminho, não é? E como Deus tivesse ido ao encontro dele para matá-lo, com o objetivo de matá-lo, né? Por esse motivo de não ter feito o quê? A circuncisão. Esse versículo 26 nos traz claramente esposo sanguinário por causa da circuncisão. O texto deixa claro que em função do não cumprimento dos preceitos do Senhor. Deus havia ordenado a Abraão, todo macho de sua descendência deveria praticar a circuncisão. Nós lemos mais cedo o texto de Gênesis 17, 9-11, que diz assim, disse mais o Senhor a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Essa é a ordenança do Senhor a Abraão, claríssima em Gênesis 17. E Moisés, como descendente de Abraão, e agora vamos dizer assim, o libertador de Israel deveria obedecer. É uma aliança de obediência aos preceitos do Senhor. Como ele anunciaria as boas novas de libertação para aquele povo, se ele estava em desobediência?
Meus irmãos, Deus exige obediência do seu povo. Moisés não poderia ser o libertador de Israel se não fosse obediente. E a gente pensa assim, quantos líderes religiosos que não são obedientes a Deus? Como pode ser isso? Como pode alguém levar a mensagem para a libertação e estar em desobediência contumaz? Por isso Jesus, então, teve obediência perfeita. E ela foi perfeita até verter o seu sangue. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. E ele sofreu o seu sofrimento, levou à obediência perfeita. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja, Jesus, é Deus que se encarnou, mas também o trabalho dele, vamos dizer assim, o exercício dele, o ministério dele, o fortaleceu a ser mais e mais obediente. Não que ele tenha desobedecido, mas ele se aperfeiçoou ainda mais, diz o texto, e por isso ele é o autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem, para todos que lhe obedecem. Então, o Senhor continua exigindo obediência do seu povo. Essa aliança de sangue, ela exige obediência. Jesus pagou pelos pecados do povo e o libertou, sim. Essa liberdade é para que seus filhos não mais vivam no modo de vida do Egito, no modo de vida do mundo. João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A igreja é salva então, queridos irmãos, para obedecer a Deus, com essa missão de obedecer ao Senhor. 1 de Pedro 1:2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então veja, somos separados, chamados para servir em obediência ao Senhor. E a circuncisão, então, é uma devoção a Deus. E é interessante notar que Paulo traz essa meditação de que essa circuncisão, ela hoje é uma circuncisão interna, de devoção interna, de obediência ao Senhor. Isso leva à obediência, não é? Romanos 2:29 diz assim: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Percebe? Percebe que essa separação, essa consagração, esse sangue de Jesus nos leva a cada dia mais e mais ter um coração mudado pelo Senhor, para sermos obedientes ao Senhor. Concluindo então, meus irmãos, a libertação da igreja, a libertação que o Senhor traz à igreja, exige uma aliança de sangue. E essa aliança é possível por causa da ação do Filho de Deus, por causa do sangue de Jesus ali na cruz do Calvário. E essa aliança, ela nos leva à obediência, porque Cristo obedeceu de forma perfeita. E também os redimidos em Cristo buscam a obediência do Senhor dia após dia. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, obedecendo à lei de Deus. A palavra de Deus está posta diante de nós. Os seus mandamentos são puros e bons. Eles devem ser observados pelos crentes. Não deixados de lado, não é? Ou não mudados, como alguns querem mudar a Bíblia, porque tem alguma coisa que não concordam em seguir. Então, não vou mudar aqui a lei de Deus. Não é assim. Não é? Vou fazer aqui uma emenda constitucional. Não tem isso. A palavra de Deus é perfeita. Devemos, sim, cumprir o que Deus coloca diante de nós. A transgressão da lei de Deus é uma prisão que a pessoa se coloca. Mas Cristo nos libertou para obedecermos a Ele e vivermos livres do pecado. Louvado seja o Senhor.
Matthew Henry diz assim: quando Deus descobre para nós o que há de errado em nossas vidas, devemos nos esforçar para corrigi-lo, e isso rapidamente. Essa é a voz de toda vara que nos chama a retornar àquele que nos fere. Deus nos corrige para que nós voltemos àquilo que é o certo fazer e busquemos a palavra dele, obedecendo às Escrituras. Assim, fazendo assim, estaremos mostrando que verdadeiramente somos filhos de Deus. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos consagrando os nossos filhos a Deus. A promessa é para nós e para os nossos filhos. Não é? Não podemos deixar as crianças decidirem sobre suas vidas sem qualquer instrução. Toda doutrina é útil para o ensino, para a correção, para a educação. Devemos fazê-la, devemos ensinar as crianças. Ela mostra o alvo para atingir a perfeição. Então, ensinemos, consagremos os nossos filhos, levemos os nossos filhos ao batismo, como diz a Confissão de Westminster, capítulo 28, item 4, diz assim: não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos dos pais crentes, embora um deles o seja, devem ser batizados. Devemos levar os nossos filhos, consagrá-los ao Senhor. Nós não queremos o melhor para a nossa família? Devemos fazer. Mas não só levar para o batismo, mas ensiná-los, dirigi-los durante a caminhada, caminhar junto com eles. Ensina os filhos no caminho, obedecendo em conjunto e mostrando que é uma vida que vale a pena, a vida de serviço ao Senhor. Ensinemos a palavra a eles para que eles saibam o que Deus requer de cada um de nós. E depois, quando já passarem da idade, da maior idade, não é? Oremos, continuemos a ensinar, mas oremos para que o Senhor dirija os nossos filhos e eles não se desviem pelo caminho. Como viveremos, meus irmãos, em terceiro lugar? Viveremos confiando no sangue do Filho de Deus. A circuncisão era um sinal de sangue, mas o sangue que realmente nos purifica e nos salva da ira vindoura. Porque, veja, Deus apareceu para Moisés querendo matá-lo. O Senhor vai voltar como juiz. E aqueles que estão em desobediência, vai ter passado o tempo. Zípora não vai mais poder pegar ali a pedra e executar toda a obediência de Deus para nós. Não. O Senhor voltará como grande juiz e nós devemos, então, nesse momento e até naquele momento, confiar que seremos salvos por causa do sangue de Jesus. A pedra já foi cortada no Calvário, na cruz. Traspassou o nosso Senhor Jesus. E Ele morreu para termos vida. Confiemos então na salvação de Cristo. Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz assim em Romanos 8:33, Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Bendito seja o Senhor. Portanto, meus irmãos, confiemos na salvação do sangue de Cristo, obedeçamos as suas ordenanças e ensinemos os nossos filhos a andar no caminho do Senhor em obediência e adoração continuamente. E que Deus nos abençoe.